Questão 11 da FABERP 2022, prova do segundo dia. A produção do etanol C2H5OH, massa molar 46 gramas por mol, é feita a partir da fermentação da sacarose C12H22O11, cuja massa molar é equivalente a 342 gramas por mol, hidrolisada, obtida de vegetais como a cana-de-açúcar. Nessa reação, além do etanol, também é produzido dióxido de carbono, CO2, cuja massa molar é 44 gramas por mol, conforme a equação balanceada a seguir. Opa, já deixou a equação balanceada, facilita bastante a nossa vida. Ele mostra, então, o processo de hidrólise aqui da nossa sacarose, C12H22O11 reage com água, formando, já depois do processo de fermentação através das leveduras, 4 mols do etanol, C2H5OH, e 4 mols de CO2. Bom, em um experimento, uma solução contendo 17,1 gramas de sacarose foi submetida a uma fermentação e o CO2 produzido foi direcionado a uma solução contendo água de barita, solução aquosa, saturada com hidróxido de bário, BaOH2, cuja massa molar é equivalente a 171 gramas por mol, conforme aí a reação ou a figura representada aqui, né? Deixa eu dar uma aumentadinha, só para a gente ver o que ele fez. Então, ele produziu aqui, fez o processo de hidrólise, tem o processo de fermentação, o CO2 está aqui, então essa parte em preto é o átomo de carbono, essas duas partes aqui em amarelo ou bege são os átomos de oxigênio, ele vai passar aqui pelo tubo que conecta o recipiente 1 com o 2, e então vai formar a reação com o hidróxido, ou através da reação com o hidróxido de bário, água de barita, o carbonato de bário, que é um sal insolúvel. Esse é um teste muito comum, era muito comum ser feito para a identificação de CO2. Se o CO2, né, a água de barita, pelo próprio nome, água, ele é totalmente transparente, límpido, né? Quando ele reage com o CO2, ele forma o carbonato de bário, que é insolúvel, e a água, consequentemente, né, a solução, na verdade, ela fica turvada. Legal. Então, deixa eu ver o que ele quer aqui. Ele fala para a gente que a pesagem do recipiente de carbonato de bário, BaCO3, cuja massa molar é 190, tem muita massa molar nessa questão, 197 gramas por mol, produzido no recipiente 2, forneceu uma massa de 35,46 gramas. Legal. Vamos para o item A. Ele fala que a fermentação da sacarose no recipiente 1 deverá produzir uma solução de caráter ácido, básico ou então neutro, né? Com a função química da substância produzida na fermentação que confere esse caráter. Bom, nós sabemos aqui, então, do item A, que devido à formação do dióxido de carbono, CO2, ele até mostra aqui na nossa reação, o CO2, nós temos a formação, então, de um meio ácido. Por conta do CO2 aqui, o meio, ele é um meio ácido. Beleza? E ele fala, então, qual é a função química dessa substância. Nós sabemos que o CO2, ele, consequentemente, é um óxido de caráter ácido. Então, é só falar para ele que é um óxido ácido, e sendo um óxido ácido, a gente sabe que ele tem a capacidade de reagir com o meio aquoso, formando um ácido fraco, que é o ácido carbônico, né? Então, a gente até poderia representar para o examinador e falar, olha, a gente sabe que, devido à reação do CO2, por ele ser um óxido ácido, com água, ele vai formar lá ácido carbônico, H2CO3, e esse ácido carbônico pode se decompor levemente em H+, aqui, mais ânions bicarbonato, né? Então, HCO3-1. Então, a presença do íon H+, confere a característica do meio ácido para ele. Belezinha? Bem tranquilo, o item A, bem direto. Agora, no item B, ele quer saber aí, calcule a massa do CO2 produzida na reação. Determine o rendimento da reação de fermentação da sacarose no experimento descrito. Então, colocou um monte de massa molar, não era à toa, né? Então, vamos lá. Bom, a gente sabe que pela reação, né, que ele mostra aqui, a cada 1 mol da sacarose, então 1 mol ali do C12H22O11, você tem a formação, a produção de um total de 4 mols de CO2, correto? Ó, são 4 mols aqui do dióxido de carbono, belezinha? Bom, ele falou no texto que utilizou um total de 300... Em qual momento ele fala? Deixa eu ver aqui, porque já... Cadê aqui? Enquanto ele usou 17,1 gramas de sacarose, beleza. Então, ó, 1 mol de CO2, então 1 vezes 300, nossa, o 3 ficou lá para cima, deixa eu melhorar aqui, deixa eu dar uma apagadinha, 1 vezes 342 gramas, tá aqui,
para cada 4 mols de CO2, então 4 vezes 44 gramas, beleza? Ele utilizou então um total de 17,1 grama, deu uma facilitada ali, porque ele é proporcional, né? Então a gente vai descobrir qual é a massa de CO2 pela equação, né? Teórico, o quanto ele produziu. Então a massa de CO2 aqui produzida deveria ser o equivalente a 8,8 gramas, certo? Então pela estequiometria da reação, deveria ser formado um total, né, pela fermentação, se for um rendimento de 100%, 17,1 grama, um total de 8,8 gramas de CO2. Agora vamos descobrir lá o quanto é que então você teve efetivamente, porque ele fala que a massa do carbonato de bário ó, foi equivalente a 35,46. Então é o seguinte, nós temos lá o hidróxido de bário, que forma água de barita, BOH2, vai receber o CO2 através do tubo que conecta, né, os dois recipientes, forma o carbonato de bário e também aí vai formar H2O, beleza? Então essa é a reação que acontece. Aí, Igor, teria que saber fazer essa reação? É importante. A base reage com o óxido, pensa no ácido que o óxido forma. Então a reação é como se fosse entre o hidróxido de bário e o ácido carbônico, né? E aí depois o balanceamento vai direto. Tranquilo? Bem mais fácil fazer assim ou pensar dessa forma. Legal. Então tá aqui, ó. A gente tem que considerar qual é a proporção do CO2 para o carbonato de bário, porque o carbonato de bário é o que a gente tem de dado, de informação. Então, ó, 1 mol de CO2, tá aqui, produz um total de 1 mol do carbonato de bário, BaCO3, beleza? 1 mol de CO2 é equivalente a 44 gramas, e 1 mol do carbonato de bário, ele deu lá no texto 197 gramas para cada 1 mol. Tudo bem? Ele falou para a gente, então, jogar aqui para cima, que na verdade produziu 35,46 gramas, beleza? Ainda bem que eu tô com a minha colinha aqui, porque na hora da prova você tinha que ficar indo e voltando, porque é realmente muito dado que ele deu. É uma questão chata. Então a gente vai produzir, ó, a gente vai descobrir, na verdade, qual foi efetivamente, vou chamar de massa linha, do CO2 que produziu. A gente poderia até ter feito ao contrário, começado por esse cálculo e depois feito o cálculo que a gente fez anterior. Aí depende como é que você organizou isso na hora da prova. Então, essa massa linha do CO2 é equivalente a 7, fazendo as contas aqui, 92 gramas. Perceba, a massa de CO2 que a gente encontrou, ela já é menor em relação à massa teórica se o rendimento fosse de 100%, observando aqui a estequiometria da reação, né? Se então não foi um total de 8,8, a gente calcula o rendimento aí que ele deu, né? Então vai ser 7,92 gramas dividido por 8,8, aí vezes 100, tranquilo? E aí nós vamos ter um total de 90% de rendimento. Então esse foi o rendimento dessa reação de fermentação. Belezinha? Ufa! Questão de bastante coisa, falando a verdade. O item A era bem tranquilo, bem direto, mas o item B tinha bastante cálculo aí para ser feito. Beleza? É isso aí. Bora para a próxima questão. Questão agora número 12. É isso aí. Até a próxima.